39º parágrafo. Está continuando a questão que foi o Knight que sustentou. E ele está indo embora, ele, Lacan, aproveitando isso. Pois o saber acumulado. Em sua experiência, de quem? A do psicanalista. Concerne ao imaginário, quer dizer, fica no a linha. Eu olho para você, você olha para mim, a gente fica fazendo de conta que está brincando no espelho. Onde ela tropeça incessantemente a ponto de ter passado a pautar sua marcha em uma exploração sistemática no sujeito, que o analista se garante pelo que o sujeito está falando. Assim, perde a independência completamente da escuta dele e do que ele vai desmontar. Assim, ela logrou, quer dizer, ela conseguiu constituir a história natural de formas de captura do desejo ou de identificações do sujeito que nunca tinham sido catalogadas em sua riqueza ou abordadas em sua tendência de ação, com esse grau de rigor, nem na ciência, nem na sabedoria, ainda que sua exuberância e sedução se houvessem manifestado há muito tempo na imaginação dos artistas. Lacan aqui é impiedoso, mas é como eu falei para vocês, você vai numa festa, você aproveita para bater papo, beber o seu vinho, provar as coisas, se divertir, ou você vai ficar vigiando o que os outros estão fazendo. É isso. Eles não saíam dessa circunstância de ficar... Então, eles não entravam dentro da psicanálise. Mas, além de os efeitos de captura do imaginário, a linha, eu fico prestando atenção ao outro, serem extremamente difíceis de objetivar num discurso verdadeiro. Vocês lembram que o discurso verdadeiro é aquele ligado ao real, né? É aquela mesa com as flores viradas para baixo, ao qual eles opõem no cotidiano o obstáculo maior, o que ameaça constantemente a análise de constituir uma ciência ruim, na incerteza em que ela fica dos limites deles no real, porque já saiu dessa, eles estão brincando de a linha, só falam de realidade. Essa ciência, mesmo a se supô-la correta, é apenas de um recurso enganador na ação do analista, pois considera apenas o que foi depositado e não o que lhes serve de mola. Por quê? Porque se eu pego o texto do analisante e uso ele como mola propulsora, para quê? Para interpretação, né? E a partir daí para a dissolução da psique. Então, mas eles não, eles deixam tudo por conta da parola e assim a coisa vai andando, né? A experiência aqui não concerne privilégios nem a chamada tendência biológica, entre aspas, da teoria, que, é claro, de biológico só tem a terminologia, porque eles não aceitam o instinto de morte, lembra disso? Já foi discutido. Nem a tendência sociológica, às vezes chamada de culturalista. A representante dela é Karen Horn. O ideal de harmonia pulsional, entre aspas, pulsional, prevalecendo-se de uma ética individualista da primeira tendência, qual a primeira tendência? A biológica, entre aspas, não pode, como é concebível, mostrar efeitos mais humanizantes que o ideal de conformidade ao grupo, pelo qual a segunda, quer dizer, a culturalista, a sociológica, se abre para ambições dos engenheiros da alma. E
A diferença que podemos ler em seus resultados decorre apenas da distância que separa um enxerto autoplástico de um membro do aparelho ortopédico que o substitui, o que permanece de estropiado no primeiro caso, quer dizer, na tendência biológica, entre aspas, em relação ao funcionamento instintivo, mutilado, estropiado e mutilado, tá? Decepado. No primeiro caso, em relação ao funcionamento instintivo, o que Freud chama de cicatriz, entre aspas, da neurose, deixando apenas um benefício incerto quanto ao artifício compensatório visado pelas sublimações no segundo. No segundo dos culturalistas. Esse enxerto, Lacan fala muito da ortopedia, da psicanálise tendo virado uma ortopedia social. Vai falar isso muito na direção do tratamento e os princípios de seu poder. Esse enxerto é uma inoculação, um transplante de órgãos do próprio paciente ou de outro indivíduo, da mesma espécie ou de um indivíduo de outra espécie na pessoa. Ele vai falar muito dessa função de ortopedia social. E aqui ele está insistindo nessa questão da ortopedia aqui, desse enxerto, um enxerto autoplástico de um membro do aparelho ortopédico, o que substitui, ou que permanece de estropiado, de mutilado, né? No primeiro caso, quer dizer, nesse caso biológico, que na verdade é um biológico entre aspas, em relação ao funcionamento instintivo, que Freud chama de cicatriz da neurose. Você fica com uma cicatriz de fato, quer dizer, isso, imagina, você foi violentada na infância. Então, de certa forma, vai aparecer lá na frente, mesmo que você tenha feito análise, de alguma maneira no seu discurso vai aparecer alguma marquinha de que você passou por aquilo, que você tem aquela vivência em você. Não precisa ser eu botei um negócio assim bem grande, pode ser qualquer coisa, vai aparecer sim, tá? A cicatriz fica. Quem não fica é a ferida aberta, escancarada. Isso aí a análise trata. Para dizer a verdade, se a análise se confina tão de perto com os domínios assim evocados da ciência que alguns de seus conceitos foram nela utilizados, estes não encontram seu fundamento na experiência desses domínios. Qual domínios? Tanto o do enxerto quanto o do artifício compensatório. O enxerto, no caso daquele biológico, entre aspas, e artifício compensatório, no caso dos culturalistas. E as tentativas que ela produz de ali fazer com que a sua experiência, né, seja naturalizada, permanecem numa suspensão que só a faz ser considerada na ciência ao se colocar como um problema. A palavra suspensão que ele está usando é Aufhebung mesmo. Quer dizer, aquilo ali, não adianta você tampar o sol com a peneira. Daqui a pouco, aquilo ali que estava ali zanzando, está em suspensão, mas vem à tona. Sempre vai vir à tona. Por quê? Porque faz parte da estrutura do neurótico. Ele bota tudo solto, e ele está falando de uma coisa aqui, daqui a pouco surge uma outra que vinha aqui e ela aparece. Então não tem como escapulir disso, isso que Lacan está falando. A gente para aqui.